Shalom Vraha, seja muito bem-vindo ao curso da festa de Hanukkah, a festa das luzes. Essa é uma Hag, uma festividade judaica que foi estabelecida pelos nossos sábios. Portanto, os preceitos que estão envolvidos nesta comemoração são preceitos mitzvot chamadas de Rabbanan, ou seja, preceitos estabelecidos pelos nossos rabinos, enquanto que as festividades de Shavuot, Sukkot e Pesach são mitzvot deoraita, ou seja, preceitos que foram estabelecidos na Torá escrita. A festa de Hanukkah comemora a vitória da teologia e filosofia judaica sobre a filosofia e teologia grega. O milagre aconteceu na época do Beit HaMikdash, 200 anos antes dele ter sido destruído. Naquela época, o Império Grego era o maior império de todo o mundo, e eles conquistaram todas as terras ao redor da terra de Israel, até que finalmente eles invadiram também a terra de Israel. Eles proibiram o estudo da Torá e Mitzvot, proibiram os judeus de cumprirem os mandamentos como o Tefilim e também os mandamentos referentes às sinagogas. Ou seja, se um judeu era visto acendendo as velas de Shabat, os gregos logo iam e interrompiam esta cerimônia e então afligiam esse judeu com muita violência ou até mesmo com a morte. A festa de Hanukkah comemora a vitória da teologia e filosofia judaica sobre a teologia e filosofia grega. Veja, os gregos acreditam que o Todo-Poderoso, Criador de todos os mundos, que nós chamamos de Deus, é um ser distante, inacessível, que não tem qualquer relacionamento com a humanidade. Ele delega os poderes deste mundo a deuses menores, e estes deuses menores escravizam a humanidade ao seu bel prazer. Eles acreditam que estas forças da natureza têm livre-arbítrio e que, portanto, eles podem controlá-las e servi-las de modo a ter resultados materiais, como, por exemplo, ter mais beleza ou ter mais sucesso financeiro material. De acordo com os nossos sábios, o nome da festa Hanukkah é uma palavra composta. Hanu vem de Noah, que significa alívio. Hanu se traduz literalmente como aliviaram-se. Quem se aliviou? Aqueles que venceram a batalha contra as falsas crenças e as falsas filosofias que são ensinadas através do pensamento grego até os dias atuais. E quando ocorre essa vitória? No dia 25. As duas letras finais da palavra Hanukkah, a letra Kaf, tem a gemátria, o valor numérico 20, enquanto a letra Rei, a letra final da palavra, tem o valor numérico 5. 25 de Kislev é o dia em que nós comemoramos a vitória contra as falsas crenças e as falsas filosofias. Todo motivo para nós travarmos uma guerra é para que possamos triunfar sobre nossas próprias limitações, para que possamos conhecer a cada dia mais o nosso Criador, para que possamos assim adquirir uma fé com cada vez mais clareza e com cada vez mais resultado em nossas vidas de uma maneira prática. Portanto, nossas guerras são travadas com o propósito de servir ao nosso Criador no templo sagrado, o Beit HaMikdash. Contudo, as guerras das pessoas que vivem uma vida vazia, uma vida sem espiritualidade, a guerra das pessoas que não conhecem o Criador dos céus e da terra, são travadas com o propósito de aumentarem suas posses, de aumentarem suas riquezas, de aumentarem os seus domínios sobre os outros. Essa é a grande diferença entre a guerra que é travada pelo povo de Israel, pelas pessoas que buscam a unicidade divina e pelas pessoas vãs, vazias, que pensam apenas em adquirir mais poder, mais posses e mais riquezas. Vejamos agora como o povo de Israel se preparava para ir à guerra, conforme consta na Torá, no livro de Devarim, em Deuteronômio, capítulo 20, versos 1 ao 9. Está escrito: quando tu fores à guerra contra teus inimigos são as preocupações, os inimigos são os nossos maus pensamentos, os inimigos são nossas limitações internas. Isso é, quando você pensa que não pode ter uma vida mais espiritual porque você já está muito envolvido com o mundo material. Quando você pensa que já está velho demais para estudar a Torá e cumprir os mandamentos divinos, está velho demais para rezar para Deus. Quando você desacredita de que Deus pode transformar a sua vida completamente,
Tudo isso são as carruagens, os cavalos de guerra dos seus inimigos. Não tenha medo deles, uma vez que Deus, o teu Senhor, que te tirou do Egito, está contigo. Isso significa que o Criador dos céus, da terra e de tudo que existe, Ele estará com você para que você possa sublimar, transcender as suas limitações. Quando vocês se aproximarem do local da batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo. Portanto, se você está preocupado, se você carrega ansiedade em seu coração, lembre-se, o sacerdote vai à frente. Quem é o sacerdote? É a nossa oração. Portanto, antes de buscar conquistar algo de novo na sua vida, antes de buscar transcender as preocupações e as limitações da sua alma, lembre-se, o sacerdote vai à frente. O poder da oração é capaz de transformar você de dentro para fora. Portanto, se você orar e pedir a Deus e confiar na sua providência divina, antes de realizar qualquer coisa, qualquer empreendimento em sua vida, certamente você terá maiores chances de sucesso. E ele lhe dirá: escuta, Israel, hoje vocês estão próximos de travar a guerra contra seus inimigos. Não se acovardem, não temam, não entrem em pânico e não se encolham diante deles. Deus, Senhor de vocês, é aquele que está indo diante de vocês. Então nós precisamos sempre estar recordando que a Kadosh Baruch Hu, o Criador dos céus e da terra, providenciará a cada um de nós tudo aquilo que é necessário para a manutenção da nossa existência, para que nós possamos servir ao Criador com o coração completo cada dia mais. Ele, o Criador dos céus e da terra, lutará por vocês contra seus inimigos, contra as falsas crenças, contra as limitações internas, e ele salvará vocês. Os oficiais inferiores falarão ao povo. Quem são os oficiais inferiores? São os anjos que o Criador envia para cuidar de você, para prover a você todas as suas necessidades. E os anjos, estes oficiais, dizem: há algum homem entre vocês que construiu uma nova casa e não começou a morar nela, que ele vá para casa, para que não morra na guerra e outro homem more nela. Há algum homem entre vocês que plantou uma videira e não redimiu o seu primeiro produto, que ele vá para casa, para que não morra na guerra e outro homem redima o seu produto. Há algum homem entre vocês que tenha se comprometido com uma mulher e não tenha casado com ela, que ele vá para casa, para que não morra na guerra e outro homem se case com ela. Os oficiais inferiores, então, continuaram a perguntar ao povo e dizer: há algum homem entre vocês que está com medo ou acovardado? Que ele vá para casa e não desmoralize seus irmãos com sua covardia. Com isso, os anjos, eles alertam a cada um de nós. Se você não está preparado para travar uma guerra contra a sua própria corporeidade, uma guerra contra maus hábitos, contra maus pensamentos, contra maus costumes que você adquiriu ao longo da sua vida, para conseguir transcender de forma muito mais espiritual na sua vida, então retorne à sua casa, estude mais e se prepare mais para que você possa, no futuro, com a ajuda de Deus, poder travar esta guerra. Isso porque aqueles que travam a guerra contra a sua má inclinação são chamados de tzadikim. Quando os oficiais inferiores tiverem terminado de falar ao povo, então eles deverão indicar oficiais superiores para conduzir o povo. De modo que os tzadikim, eles vão à frente do exército do povo de Israel. Os tzadikim, eles estão na primeira fileira do batalhão. Eles são aqueles que travam a guerra contra o outro lado, as forças das klipot. São eles quem dissolvem estas forças e resgatam as centelhas que foram caídas nestes lugares mais baixos. Portanto, de forma muito diferente dos exércitos das pessoas pagãs, das pessoas vãs, vazias de espiritualidade, que colocam os mais fracos à frente, que sacrificam os soldados, aqueles com menos experiência, eles é quem morrem à frente.
enquanto os generais e os reis e os comandantes estão dentro de seus escritórios, sentados em suas poltronas confortáveis, em seu trono, em suas almofadas de luxo, rindo e se vangloriando de sua glória humana e finita. A respeito dos sagrados dias da festa de Hanukkah, é dito que Hashem entregou os valentes nas mãos dos mais fracos. Ele entregou muitos nas mãos de poucos. Mas como pessoas fracas, sumos sacerdotes que não eram versados na guerra foram capazes de vencer o grande exército grego. Isso ocorreu porque Deus estava junto deles. Maccabi, em hebraico, é um acrônimo para Mi Hamoha Baelim Hashem. Isso é, quem é poderoso como tu és entre os poderosos, Hashem? Isso significa que não há nenhuma entidade, nenhuma força na natureza, nenhum ser humano que pode ser mais poderoso do que o Criador dos céus e da terra. Portanto, os macabeus são aqueles que vão à frente do exército de Israel, declarando o nome de Hashem e a vitória da filosofia e da teologia judaica sobre o exército grego.